Temos informações agora também destes rachas internos do governo PT, tá? Que assim, tá feio, Lindbergh de um lado, Lula do outro, Haddad do outro. Tô achando que realmente a ala mais interna do PT, a ala mais partido, não tá comprando o que o Haddad tá fazendo. Por quê? Assim, na visão desses caras, a gente ficou defendendo o Lula, sofrendo, atacando as políticas do Paulo Guedes tanto tempo para vir um Haddad e fazer outra coisa. Começa a cansar. Assim, a gente trabalha com militância, nós somos militantes políticos. É um saco se o teu representante não estiver em sintonia com a tua militância. Uhum. O Kim Kataguiri, ele defende o que o militante do MBL defende. Então o militante do MBL fala, me sinto representado. No PT não. O militante fala uma coisa, aí bota o ministro da Fazenda, ele faz outra completamente diferente. E esses caras, assim, mas Renan, eles são gado aqui nos bolsonaristas. É um pouco diferente. Uhum. A crítica que eles faziam não era aquela crítica bolsonarista vazia. Assim, eles têm, por mais que eles estejam errados, eles têm colóquios, encontros, seminários, todo um debate interno, onde eles falavam das políticas fascistas neoliberais do Guedes. Aí chega lá o Haddad e faz uma versão aguada do fascismo neoliberal do Guedes. Uhum. Cansa. Eles estão de saco cheio. E, obviamente, tem também as brigas por espaço lá dentro, e uma coisa ajuda a justificar a outra. Né? Mas, Posso fazer uma provocação? Manda. Porque a gente sabe que, ao passo que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro, o Lula é maior do que o PT. Isso. Né? Existe uma relação inversa entre Lula e Bolsonaro com os seus núcleos ali de força política. Uma ausência do Lula, você acha... Qual é o futuro do PT? Você acha que eles têm condição de se reorganizar em uma única corrente, apesar das suas desavenças internas? Ou ali vai ser uma briga fratricida, onde eles vão acabar se desintegrando? Olha, isso assim, é a pergunta que vai definir o futuro da esquerda. Sim. De muitas maneiras. Primeiro porque a esquerda, em grande medida, ela era... O PT, especialmente pós-redemocratização, se tornou a esquerda brasileira. O resto é tudo linhas auxiliares, ou, vamos dizer assim, forças menores que acabavam circundando o projeto do PT. E o PT teve uma coisa que foi um fato histórico para eles, sensacional, que foi ter participado de forma muito competitiva das eleições de 1989 com o Lula. O Lula vai para o segundo turno e, assim, perdeu por muito pouco pro Collor. Foi por pouquinho. Então ali o Lula se firma como um nome nacional, e ao perder aquela eleição, ele continua como nome nacional. Quando ele perde a eleição de 94, fala, o Lula vai desistir. Não, ele rodou o Brasil numa caravana da cidadania, se não me engano. Coisa assim, Mas você lembra disso? Ele ficou rodando, ele foi em quase todos os municípios da federação. Então, houve a criação de um mito a respeito do Lula. E por mais que ele não fosse majoritário nos estados do Nordeste, com a população mais pobre, ele cresceu na base, especialmente em São Paulo, Rio Grande do Sul, com um partido que representava a esquerda organizada nesses estados. Beleza. Chega ao poder em 2002. Assume o poder. Eles começam a perder o eleitorado que eles tinham no Centro-Sul. Esse Centro-Sul se torna majoritariamente antipetista. Mas eles começam a ganhar, por conta das políticas do Famigerro, do Bolsa Família, o eleitorado do Nordeste. Aí o PT substitui as oligarquias do Nordeste por oligarcas ligados a eles e faz um sistema direto de envio de recursos, que era o Bolsa Família. Houve uma bancarização, crédito para uma parte da população, a população ganha dinheiro nesse processo. Lula faz a galera se endividar, discurso estamos bombando, Lula se torna esse mito. Eu tô fazendo essa recapitulação pra gente chegar onde a gente precisa chegar. Enquanto o Lula fortalece como esse líder, o PT faz governadores no Nordeste, mas a vanguarda da esquerda deixou de ser petista, do partido. Essa vanguarda sai junto com o PSOL, e o PSOL adota uma linha da esquerda norte-americana, de uma esquerda progressista, que hoje comprou a agenda woke, mas era uma esquerda de costumes, uma esquerda que pega universidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, cresce também no movimento estudantil, vai formando novos quadros, e que se fortalece nos últimos 5 a 10 anos. Esses caras pegam essa vanguarda e começam a crescer nesses centros urbanos. O PT não conseguiu fazer renovação dos quadros. Então os quadros que o PT tem, ou seja, os nomes que eles disputam eleições locais e tal, são nomes velhos. Então o PT envelheceu. O Lula, a despeito disso, fica imaculado dentro do público dele, mesmo com a prisão. Então, qual é o paradoxo que eles têm? O Lula se mantém estável como essa figura, vamos dizer, essa figura messiânica para uma parte do eleitorado mais humilde.
ele foi rejuvenescido numa campanha que pegou todos esses lacradores, Pablo Vittar, todo mundo faz o L, então esse universo gay, feminino, urbano. Então eles ativaram o voto urbano, mas o restante da esquerda foi habilidoso em fazer isso para o Lula, não para o PT. É muito emblemático quando a Anitta se recusou a ficar divulgando o PT o tempo todo e ser um nome de divulgação do partido, quando ela falou, não, pô, no fundo a minha parte aqui vai ajudar o Lula, eu não vou ficar ajudando o partido. E o partido faz uma bancada grande, mas com baixa renovação. Lá o velho PT. E esses nomes estão velhos, eles não voltam a crescer no Centro-Sul, e quem vai crescer no Centro-Sul é o PSOL. PSB, talvez, um pouquinho, ele foi mal na eleição. Então, eu acho que qual é o quadro? Eu acho que a sucessão ao Lula vai gerar uma briga interna no PT, mas é uma briga interna de nomes velhos. E o PT talvez ele vai se assim, calcificando e ficando duro e não ter muito para onde ir. E em algum momento ele vai começar a ser substituído por outras lideranças no Nordeste. E quando isso acontecer, eu acho que o partido acaba. E eu acho que a grande briga vai ser entre o PT do Nordeste, ou seja, o PT do Rui Costa, que é o PT que tem voto, contra o PT de São Paulo, que é o PT tradicional, que é o PT que tem a Universidade de São Paulo, a USP, que tem nomes como Haddad, que é quem basicamente fundou o PT. Então vai ter uma briga regional entre os dois. Eu tendo a achar que nessa briga, sem Lula, a turma do Nordeste vence, não necessariamente pelo comando do partido, mas eles vencem por simplesmente fazer mais quadros e vão ter, vamos dizer, um poder de barganha que vai obrigar o PT a ir para um determinado outro lado, tá? E eu acho que, enfim, sem esse nome, o PT ele pode ser substituído por outro partido no longo tempo. A não ser que o PT absorva as outras forças políticas e tenha uma renovação, por exemplo, ele absorve o PSOL e consegue uma renovação, e com essa renovação ele, enfim, injeta sangue novo e aí ele se torna a grande força da esquerda por mais tempo. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.